Meus amigos, um bom dia a todos. Que a paz esteja com todos e que nós possamos fazer um grande dia onde estivermos e cada um com as atividades que tenhamos de fazer. Bem, hoje eu decidi fornecer algumas explicações sobre a ontologia, que é o estudo do ser. Ontos em grego é ser, então a ontologia é o estudo do ser. E para isso busquei em minha memória onde eu mesmo iniciei com esse estudo e foi um impacto forte que tive logo aos 14 anos de idade, quando tomei conhecimento de um livro, um antigo livro chinês de um filósofo chamado Lao Tse. E Lao Tse foi um escriturário que servia a um imperador secundário, um administrador da China, de uma das províncias, e era respeitado por muitos por ser muito sábio. E Lao Tse envelheceu e aposentou-se e disse ao seu amigo, o imperador, que iria embora da China, iria repousar em outro lugar. Então, o imperador, por respeitá-lo muito e tê-lo como amigo, concordou com aquela notícia e Lao Tse se despediu dele e partiu. Mas o imperador ficou um tanto inconformado, pois ele pensou: poxa, um homem dessa qualidade partir e não nos deixar nada escrito, a sua sabedoria, ele teria de deixar a sua sabedoria escrita para nós, pois ele é ímpar, é muito sábio e não se vê outro como ele a léguas de distância. Então ele teve uma ideia. Como Lao Tse havia partido sobre um búfalo, diz a história, ele chamou a sua guarda real e ordenou que fossem à fronteira para onde se dirigiu Lao Tse e ordenasse aos guardas da fronteira que só deixassem Lao Tse partir e deixar a China mediante a escritura de um livro, que ele deixasse os seus ensinamentos gravados para os chineses, para o império. E assim foi feito. Os mensageiros do imperador foram à fronteira e levaram a mensagem, e quando Lao Tse chegou para cruzar a fronteira, os guardas respeitosamente o pediram para que deixassem escrita sua sabedoria. Então Lao Tse escreveu um livro que chamou Tao Te Ching, que na tradução para o português é algo semelhante a o livro do caminho, o livro da vida. E quando tomei conhecimento desse livro muito cedo, eu pude então começar meus estudos de ontologia, os estudos do ser, pois ali Lao Tse elabora
os dois conceitos chaves e fundamentais da ontologia, que são ser e não ser. Então, meus recursos aqui não são muito generosos, mas vamos com o que temos. Eu anotei aqui ser e não ser. E anotei aí para quem quiser procurar o nome do livro de Lao Tse, que é Tao Te Ching. Então, hoje quero trabalhar convosco esses conceitos ser e não ser, e vou trabalhá-los em filosofia universal. Nós temos vários desafios, como de iluminação, barulho da rua, etc., mas nada impedirá que eu continue e leve essa mensagem a vós, mesmo que eu tenha de fazer 3 vídeos de 15 minutos, pois essa exposição, para ser a contento, tem de levar mais ou menos 40 minutos ou um pouco mais. Bem, a ontologia, eu quero chamar esse estudo de a rebelião da partícula. E é claro, estou me lembrando daquela citação do Apocalipse 12, onde houve guerra no céu, que são as escrituras cristãs, e houve a divisão das energias, a expulsão do paraíso. Então, houve o que eu quero chamar de a rebelião da partícula, a rebelião do ser, a divisão do ser e do não ser. Então eu vou tomar por primeiro uma pequena leitura do capítulo 1 do Tao Te Ching, e para que o senhor e a senhora compreendam o que Lao Tse, o sábio chinês, deixou escrito na fronteira da China no século V a.C., ao cruzar a fronteira da China para o seu repouso, para o seu aposento. Então ele escreveu assim: ao princípio do céu e da terra, chamo não ser. À mãe de todas as coisas individuais, chamo ser. Dirigir-se ao não ser leva à contemplação da maravilhosa essência. E dirigir-se para o ser leva à contemplação das limitações espaciais. Então isso está no verso 1 do Tao Te Ching. O ideal, é claro, é meditar, ler e meditar sobre a obra, mas eu sei que muito raros têm tempo para fazer isso e muito poucos vão procurar isso. Então estou fazendo a citação para dar introdução a essa exposição sobre a ontologia. Então, resumindo e interpretando, o que Lao Tse disse nesses versos é que existe o não ser e o ser. E, segundo ele, quando nos dirigimos ao não ser, nós somos levados a contemplar a essência maravilhosa. E quando nos dirigimos para o ser, nós somos levados às limitações espaciais. Então, o não ser contém o ilimitado, e o ser contém o limite, contém a definição, o cerco, o limite, a determinação. Isso é o básico. E agora eu vou voltar ao cristianismo.
e vou lembrar de passagens que Cristo pronunciou que estão em Lucas 9, 23 e também estão em Marcos 8, 34. Então, nessa passagem, Cristo inaugurou também e falou sobre ontologia, sobre o conceito de ser e não ser. Poucos percebem, pois é preciso fazer comparação entre conceitos, é preciso um estudo um pouco mais profundo para que nós percebamos tudo isso. E a minha intenção é entregar a vós o que eu chamo de síntese que fiz, e agora estou procurando entregar-lhes essa síntese da maneira como interpretei durante décadas de esforço. Então, nesses evangelistas que acabei de citar, Lucas e Marcos, o Cristo declarou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Vejam, senhores e senhoras, quando o Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ele esteve dizendo: negue o seu ser. Ele esteve dizendo: venha para o não ser. Ele esteve dizendo isso quando negar-se a si mesmo significa negar o próprio ser. Tome sua cruz e siga-me. Vamos aos poucos. Então, o que ocorre? O conceito de negação de si mesmo inaugura o conceito de não ser no cristianismo. Ali está embutido esse conceito. Quando Cristo pede que para segui-lo temos que negar a nós mesmos, ele esteve inaugurando o conceito de não ser, pois, se nós negamos o nosso ser, nós entramos no ambiente do não ser. E isso é a base dos ensinamentos religiosos comparados. Para quem estuda as religiões comparativamente, com detalhe, nós vamos esbarrar nesses conceitos sempre. Outro exemplo é o budismo. Agora vou para o budismo, uma pequena explanação livre, pois eu estou sem escritos budistas aqui no momento. Sabe-se que Buda, quando passou a meditar em busca do que era o real, do que era essencial, do que não era transitório e perecível, ele fechou os olhos em posição ereta e meditou por meses, por anos, talvez décadas. E conta a história que ele nada encontrou de estável, pois ele estava procurando o conceito de eu, o conceito de estabilidade ontológica, o conceito de ser. Ele fechou os olhos e passou a meditar, procurar no mundo interior, no silêncio, sobre isso. E ele nada encontrou. Por isso, o budismo é conhecido ao dizer que não há eu, não há entidade particular.
Esse conceito no Pali, que traduzido para o sânscrito, nos chegou como anatta, ou também traduzindo para o hindu, não Atma, pois o conceito de alma hindu é chamado Atman. E Buda veio mais recente que o antigo hinduísmo e promoveu uma reação ao hinduísmo, uma renovação ao hinduísmo. Então ele chamou Anatman, ou seja, que não há eu, não há uma essência particular dentro do ser. Então nós já vemos que em três religiões e fundadores de religiões consoantes, há essa consonância em relação ao negar-se a si mesmo, ou seja, dirigirmos-nos ao não ser, dirigirmos-nos à percepção de que não há um eu individual, ou se há um eu individual, nós precisamos negá-lo. Ora, esse é o pedido do Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Então, assim como Cristo pediu sobre a negação do eu, Lao Tse, na fronteira da China, anotou sobre que dirigirmos-nos ao não ser nos conduz ao ilimitado, e dirigirmos-nos ao ser conduz às limitações espaciais. Também Buda, ao meditar, não encontrou o ser particular. Ao contrário, ele encontrou o ser ilimitado, que é o não ser, pois é o Anatman, ou Anatta. Então, no ilimitado, ele encontrou o grande ser. Então, a grande surpresa do estudo da ontologia, como vos estou apresentando, é que quem se dirige ao ser, está aqui, eu anotei para lembrar-vos, quem se dirige ao ser nega o todo, que é chamado não ser. Nega o todo. Então é isso o que estou chamando nessa pequena conferência a rebelião da partícula, pois a rebelião celestial inicial foi quando alguém entre as criaturas quis afirmar um ser particular diante da harmonia do todo. Não havia ser particular. Todos eram um só e o mesmo, em harmonia, pois só no todo nós temos vida. Separe-se da água, separe-se do fogo, separe-se do calor e do frio, para ver o que sobra de você. Nós não somos fora do todo, nós somos interdependentes. Nós não podemos afirmar um ser particular. Até podemos, mas isso é extrema ignorância, essa é a origem da ignorância. E quando foi afirmada essa partícula do ser por alguma das criaturas e outros o seguiram nessa rebelião da partícula, na rebelião do ser separado do todo, que é o não ser individual, que é o geral, aí começou todo o problema e toda a ignorância humana. Então eu vou fazer uma pausa e volto em seguida com a complementação dessa conferência sobre ontologia. Espero que estejam entendendo e que eu esteja sendo eficiente nessa exposição. Até logo mais.